Bem, pessoal, bem-vindos aí ao resumo da aula 2, tá? Na aula 2, eu introduzi a vocês o CSS3, esse assunto, né? CSS3, vocês viram o que é o CSS, vocês viram que, na verdade, a gente já estava fazendo CSS na primeira aula, apesar de não saber que era CSS, né? Mas agora vocês começaram a entender o que é o CSS e nós criamos algumas classes, né, para estilizar alguns componentes, principalmente divs, né? Falei o que eram as divs, né, as divisórias. E nós vimos principalmente dei para vocês uma introdução ao posicionamento de elementos, né, ao posicionamento de divs, né? Então nós falamos sobre border, padding, margin, e aí usando esse conteúdo nós criamos um layout básico. Lembrando que esse layout básico, apesar de ser um layout completo, tal, simples, mas completo, ele é um layout não responsivo. Falei para vocês sobre responsividade, tá? Na aula que vem nós vamos falar sobre o Bootstrap 4 e aí eu vou falar um pouco mais aprofundadamente sobre responsividade e nós veremos a responsividade na prática, ok? Então, se você se perdeu na aula passada ou que, sei lá, se eu quero lembrar de alguma coisa, hoje eu vou fazer aqui o resumo para vocês dos exemplos que a gente viu lá em sala de aula, ok? Então, um abraço e bons estudos. Bem, então esse é o nosso projeto da aula passada, né, onde a gente criou basicamente 3 exemplos, tá? São 2 exemplos mais simples e o terceiro exemplo é o nosso primeiro site, né, o que a gente criou com aquele layout simples que eu comentei anteriormente. Bem, então aqui a primeira coisa que eu vou fazer é abrir aqui meu terminal, né, lembrando que para abrir o terminal o atalho é Ctrl aspas e aqui eu vou executar o HTTP Server na raiz do projeto. Bem, então aqui ele me abriu, né, ele iniciou o servidor, né, aqui na porta 8080, tá? Bem, eu vou lá no meu browser e aqui quando eu acesso a raiz, né, ele vai abrir aquele último exemplo que a gente fez, que é aquele site completo, né? Por quê? Porque o nosso site, a página inicial, foi colocada no arquivo index.html. Então, só recapitulando, quando um servidor web, né, como o HTTP Server, por exemplo, ele encontra um arquivo chamado index.html lá na raiz da pasta onde ele está executando, ele assume que este arquivo é referente à página inicial. Então, no nosso caso, o index.html tem a página inicial daquele último exemplo que a gente fez. Bem, como esse é o último exemplo, eu vou primeiramente, né, dar uma comentada aqui sobre o exemplo 1 que a gente fez. Então eu vou fechar aqui meu terminal e lá no browser eu vou colocar aqui /exemplo01.html. Bem, nesse primeiro exemplo, né, eu quis mostrar para vocês como se cria uma classe em CSS. Mas antes eu revelei, né, para vocês que nós já estávamos trabalhando com CSS. Então, essa linguagem diferente, né, que a gente tem aqui dentro da tag style, vocês podem perceber que aqui a gente tem um padrão, né, de linguagem, que é o HTML, e aqui a gente tem uma outra linguagem que é diferente, né, tem um uso de chaves, 2 pontos, que é o CSS, que é utilizado para criar folhas de estilo. O que são folhas de estilo? São códigos, né, onde a gente coloca estilos a serem aplicados na nossa página web, ok? Bem, nesse exemplo, nós criamos 3 divs. Bem, recapitulando, o que é uma div, né? Div é basicamente uma divisória, ela não tem uma estilização por si só, ela não tem um efeito estético por si só, ela só é uma forma da gente dividir conteúdos na nossa página web. Então, nesse caso, nós temos 3 divs, né? 3 divisões aqui nesta página, tá? Bem, como vocês podem perceber, lá no nosso style foi criado 2 coisas. Primeiramente, uma classe chamada estilização. Lembrando que classes começam com ponto, tá? Então aqui eu criei uma classe chamada estilizacal, né? Semanticamente estilização. E essa classe ela recebe 2 atributos, tá? Então aqui eu tenho background color, ok? E um color. Bem, então aqui o background color a gente já viu na aula anterior, né? É o atributo pelo qual a gente atribui uma cor de fundo, no caso o vermelho, neste exemplo.
E o color é o atributo pelo qual a gente atribui uma cor de texto, tá? Neste caso, branco. Então, aqui qual que é a ideia? Na primeira div, eu apliquei essa classe, né? Lembrando que neste exemplo, a aplicação de classe está mais para exemplificar. Por quê? Uma coisa que você tem que lembrar é o seguinte: quando que a gente cria uma classe CSS? Quando a gente quer aplicar o mesmo estilo para duas ou mais divs, ou dois ou mais elementos, tá? Quando eu quero aplicar um estilo para um único elemento, para uma única div, qual que é a maneira mais correta? Bem, eu vou lá no meu elemento, por exemplo, essa segunda div aqui, ó, e eu vou atribuir um identificador para ele. Então aqui eu coloquei ID e o identificador dele, o apelido, né, dessa div é div meio. Então lá no meu CSS eu vim e criei um estilo para ele. Então como é que eu crio um estilo para ele? Sabendo o identificador dele, eu vou usar aqui o cerquilha e o nome do identificador, e aqui dentro eu aplico o estilo. Neste exemplo, para essa div meio, eu estou aplicando apenas um background color, né, que tem um determinado tom de B, né, RGB, B é o blue, né, então que é um tom de azul. Vocês podem ver que o valor do azul está um pouco maior, então eu vou ter um tom que vai remeter mais ao azul, certo? Bem, e aqui eu tenho uma última div que onde não foi aplicado nenhum tipo de estilo. Então o resultado aqui é esse, né? Primeira div da classe estilização, eu tenho cor de fundo vermelho, texto branco. Segunda div, eu tenho aquela cor de fundo meio azul, né? E o texto, como eu não mexi, ele ficou o texto em cor padrão, que é o preto. E aqui a última div que não tem nenhuma estilização. Reforçando, como eu disse, a div por si só, ela não tem um efeito estético, né? Ela não influencia esteticamente. Ela é apenas uma forma de você dividir o conteúdo da sua página, ok? Bem, no segundo exemplo eu falei de coisas muito importantes. Por quê? Porque aqui eu comecei a falar sobre posicionamento, né? E como cada div, né, ela é organizada, cada elemento ele é organizado em termos de espaçamento. Então nós aprendemos que nós temos internamente, né, a primeira coisa que vem, né, eu tenho uma div e tenho o conteúdo dela. Primeira coisa que eu vou ter entre o conteúdo e as bordas é um cara que eu chamo de padding, né? Então o padding é um espaçamento que eu tenho entre o conteúdo e as bordas da div, tá? Bem, após o padding eu tenho um cara que é a borda em si. Então a borda como acho que todo mundo conhece, né, o que é uma borda, né? Então se eu tenho um retângulo, aquela linha do retângulo é a borda, tá? E além da borda, eu tenho um cara que ele não é muito visível, que é a margem. O que é a margem? Bem, se eu tenho dois elementos, dois retângulos, a linha do retângulo, as linhas, né, dos retângulos são as bordas. O espaçamento que eu vou ter entre um retângulo e o outro é o que eu chamo de margem, né? Lembra lá da escola, né? Quando você ia escrever algum texto, aí a professora falava, o professor falava, ó, aplica uma margem, né? Então você dava um espaçamento ali antes de começar a escrever, tá? Então isso é a margem. Bem, então aqui nós temos alguns exemplos. Eu criei aqui 4 classes e aí de forma e a fim de testar nestas classes eu criei 4 divs, tá? Respectivamente. Então aqui, por exemplo, na primeira classe, essa classe espaçamento, eu atribuí, né? Além tem duas coisas que são menos importantes aqui, que é um background color azul, a cor do texto está branca. E aqui eu apliquei um padding. Eu vou abrir lá o exemplo e aí eu vou comentando o exemplo, mostrando aqui o código, mostrando o resultado. Então preste bastante atenção nesta primeira div, né? Como você pode perceber, aqui a gente tem um fundo, né, azul, a cor do texto é branca e eu tenho um certo espaçamento entre o conteúdo e a borda, tá, dessa div. Então aqui onde meu mouse está passando é a borda do retângulo, né, dessa div. E se você perceber, a gente tem aqui, né, eu vou dar um zoom aqui, a gente tem aqui, ó, um espaçamento entre o conteúdo, que é o texto, e a borda, tá? Voltando aqui. Aí, 100%, perfeito. Além disso, tem uma outra questão, acho que eu vou dar o zoom de novo, só para mostrar aqui, que se vocês perceberem, o canto, né, das bordas, ele está meio arredondado, né?
pode perceber que os cantos estão arredondados. Bem, vamos ver lá no CSS o que criou cada efeito desse, tá? Então, olhando lá o CSS, primeira coisa, background color, fundo, cor azul, tá aqui. Segundo atributo aqui, segunda propriedade, color, né? Cor de texto branca, tá aqui. Padding, vamos lá. No padding aqui, eu mostrei para vocês diferentes formas de você aplicar o padding, tá? Então, no caso aqui, eu estou aplicando um padding informando os 4 valores. Mas que 4 valores são esses? Bem, no sentido horário do relógio, topo, direita, a parte inferior e a esquerda, tá? Então, no caso, eu estou aplicando 10 pixels de padding, né, de espaçamento aí no topo, no canto superior, 50 no lado esquerdo, 10 no lado inferior e 50 do lado direito aqui, né? E aqui, lado esquerdo. Então, o efeito é esse. Então, eu tenho 10, 50, e no caso o padding à direita, ele não fica tão perceptível, por quê? Porque o nosso texto aqui, ele não chega a ocupar todo o espaço. Deixa eu ver se eu reduzir aqui, mesmo reduzindo, não vai dar aqui, não vai ser possível, mas se eu preencher aqui de texto, o que eu vou perceber? Eu vou ter um padding, né? Onde manter aqui um padding de 50 pixels, tá? Eu vou só pegar aqui e vou repetindo esse texto aqui. Vou recarregar aqui. Opa, perdão, estou no exemplo errado, né? Desculpa, vamos lá para o exemplo 2. Aqui. Então, esta div possui espaçamento. Vamos lá. Então, vou jogar mais texto aqui propositalmente, tá? E vou recarregar aqui. Como vocês podem perceber, agora ficou um pouco mais visível. Então, eu tenho 50 pixels de padding aqui, 50 pixels de padding aqui. Perfeito? Vou voltar aqui. Legal. Bem, então, no caso, esse é o espaçamento, a div com a classe espaçamento. Bem, a segunda classe que eu tenho aqui é a classe borda 1, tá? Então, nessa classe, o que eu apliquei, tá? Primeiro, a ideia aqui dessa classe é realçar as bordas. Então, como você pode perceber aqui eu tenho uma div onde eu não tenho um padding, tá? E eu tenho as bordas destacadas, tá? Então aqui eu tenho uma borda azul, um pouco grossa, né? Tá destacada. Vamos dar uma olhada lá no código CSS. Então aqui, ó, primeira coisa, border style solid, tá? Como eu mostrei para vocês lá, nós temos diferentes tipos de estilos de borda, tá? Não mostrei todos, né? Mas dei lá a fonte, né, para vocês pesquisarem, tanto documentação, né, do CSS, e de uma forma que eu acho que é muito mais didática para vocês, lá o material sobre bordas e CSS do W3 Schools. Eu adoro o W3 Schools, tá? Eu acho que para estudar, para tirar dúvidas mais imediatas, ele é maravilhoso, tá? Então aqui eu estou aplicando um estilo de borda sólido. O que é o estilo de borda sólido? Este estilo aqui, onde eu tenho uma borda contínua, né? Basicamente ela é uniforme e contínua, tá? Então aqui o estilo de borda é sólido, a cor da borda é azul, tá aqui, né? E eu apliquei apenas margens aqui, tá? Então aqui, como eu falei, a margem ela não é tão visível, mas vamos prestar atenção no seguinte: o que eu estou falando? Eu apliquei uma margem de 10 pixels à esquerda, perdão, no superior, 0 pixels à direita, 10 pixels no canto inferior e 0 pixels à esquerda. Então, aqui, ó, você tem que entender que eu estou aplicando 10 pixels de distância, tá? Lembrando que eu tenho a margem desse cara e tenho a margem desse cara. Então, aqui eu tenho 10 pixels de margem para esse cara aqui no canto superior, 0 na direita, tá? Então, essa borda aqui é da própria HTML da própria página, 0 também à esquerda e 10 aqui no inferior, tá? Bem, ok? Então 10 superior, 0 direita, 10 inferior e 0 esquerda. Legal. Vamos agora pro terceiro exemplo. Então aqui, ó, eu tenho, vou diminuir aqui novamente, eu tenho esta div aqui, ó,
que se vocês perceberem, o que eu tenho aqui? Eu tenho primeiramente uma borda que ela é pontilhada, tá? Vermelha. Eu tenho um texto que ficou centralizado, tá? E vamos dar uma olhada lá no CSS. Então aqui, ó, classe borda 2, tá? Primeira coisa, estilo de borda dotted. O que é o dotted? É pontilhado, tá? Então estilo de borda pontilhado, esse cara aqui, tá? Bem, cor da borda vermelha, como vocês já puderam perceber. E a margem aqui também tá assim como a do borda 1. Então 10 superior, 0 direita, 10 inferior, 0 esquerda. E aqui tem um padding bem suave, tá? Eu tenho um padding aqui de 5 pixels no superior, 0 à direita, 5 inferior e 0 à esquerda. Esse do 0 a gente não vai perceber pelo seguinte detalhe: eu estou aplicando um Text Align Center. O que é isso? Eu estou alinhando o texto de forma centralizada. Então a gente não vai perceber aqui esse padding, né, no canto esquerdo ou no canto direito. Porém, o padding de 5 pixels superior e 5 pixels inferior, ele está perceptível aqui, tá? Se você não percebe só batendo o olho nele, use como exemplo a div do exemplo anterior. Então, olha só, nessa div aqui eu não apliquei nenhum padding. Olha aqui, ó, o P, toma o P como referência e olha que ele está colado, né? Tem um pouquinho só de distância. A mesma coisa o E aqui, ó. Não foi aplicado padding nenhum. No caso aqui, ó, olha a distância do P para a borda. Então eu tenho um padding de 5 pixels. Mesma coisa aqui, ó, do L ou do D, ó, para a borda superior. Então eu tenho 5 pixels de padding, ok? E como eu falei, o Text Align para centralizar o texto. Como vocês podem perceber, o texto está centralizado. Perfeito? Bem, último exemplo, o que eu fiz? O border style tá solid, tá? Então vocês podem perceber, é uma borda uniforme e contínua, tá? A cor da borda vermelha. E eu apliquei um raio de borda, tá? Então tem um raio de borda. Eu esqueci de comentar, inclusive, lá no primeiro exemplo do espaçamento, mas tanto lá no primeira div, que é essa aqui, quanto nessa div aqui, eu estou aplicando essa propriedade border radius, tá? Essa aqui e aqui. A diferença é que lá no primeiro exemplo, esse raio da borda é de 5 pixels, então ele tem uma curvatura mais suave, tá? Como vocês podem perceber aqui. E nesse exemplo, eu tenho um raio de borda de 15 pixels, então eu tenho uma curvatura mais acentuada, tá? Só comparar aqui, ó, essa div com essa div, vocês vão perceber que o raio é bem mais acentuado, tá? Bem, então nesse exemplo a gente viu aí, né? Aliás, fechando aqui esse último exemplo, então só para exibir. Então, além das primeiras propriedades, eu estou utilizando também, ó, largura de borda, tá? Então, border width, ok? Então aqui, ó, a largura da borda, ela tá de 1 pixel. Então perceba que a largura é bem fininha, tá? Então eu tenho uma largura de 1 pixel, é muito fininha, tá? Aqui eu tô aplicando aquelas margens, né, que eu acabei aplicando em todo mundo. Só que aqui eu tenho 10 pixels no superior, 0 na direita, 10 no inferior e 0 na esquerda. E eu tenho um padding, tá? Um pouco mais acentuado também, onde eu tenho um espaçamento aqui de 15 pixels no superior, 0 na direita, 15 no inferior, 0 à esquerda. Por que eu coloquei 0 à direita e esquerda? Mesma questão, né? O texto está centralizado, beleza? Então eu não precisava deste espaçamento nos cantos esquerdo e direito. Porém, ó, no superior e inferior tem 15 pixels. Olha só, nesse exemplo aqui, do borda 2, eu tinha 5 pixels, né? 5 pixels aqui e 5 aqui. Nesse eu já tenho 15, ó. Olha como eu tenho um espaçamento maior. Ok? Então aqui eu mostrei para vocês essas 3 propriedades, né? Padding, border e margin. Ok? Bem, então depois que eu mostrei esses 2 exemplos, né, a gente começou a trabalhar no nosso primeiro layout de site, tá? Eu vou fechar aqui esses 2 arquivos
Eu vou abrir aqui o index.html. Aqui a gente começou a fazer as coisas de uma forma um pouco mais organizada. Por quê? Primeiramente, nós separamos o CSS em um arquivo próprio. Então, olha só. Aqui eu estou utilizando a tag link, né, para importar um style sheet. O que é um style sheet? Uma folha de estilo, né? Então, folha de estilo, no caso, em CSS. Então, aqui eu estou falando que tem um link para um style sheet e aqui está o link para ele. Então, ele está falando aqui que ele está na pasta CSS, olha a pasta CSS aqui, e lá dentro eu vou puxar um arquivo chamado layout.css, que está aqui, tá? Bem, uma página, vocês vão ver isso mais para frente, ela pode importar várias folhas de estilo, tá? Então você pode organizar folhas de estilo diferentes para finalidades diferentes. Como o nosso exemplo aqui ele é bem simples, eu centralizei tudo em um único arquivo CSS. Então, abrindo aqui o layout CSS, tá aqui, ó. Eu vou depois comentar essas classes, né? Na verdade, não criei como classes, eu apliquei estilos diretamente em IDs e em tags, tá? Então, já volto aqui para esse CSS, vamos lá para index. Bem, aqui na index é o seguinte, nós dividimos, vou abrir aqui a index para ficar até mais prático para mostrar, nós dividimos essa página em 4 partes, tá? Em 4 divisões. Então, eu tenho um banner ou um topo, né? Eu chamei ele aqui de topo. Eu tenho um menu, um rodapé e uma área do conteúdo. Entenda essa área do conteúdo como a área principal do site, onde você vai colocar as informações, tá? Não estranhe esse layout está um pouco pequeno, porque como eu falei lá no vídeo anterior, a resolução deste computador é de mais ou menos 2K, né? Então lá vocês enxergam ele um pouquinho maior, digamos assim, lá na tela do computador do laboratório, perfeito? Então aqui eu tenho essa resolução, então ele fica um pouquinho centralizado, tá? Mas aqui eu tenho essa página dividida em 4 divs. Bem, então estão aqui, né? Ó, topo, menu, conteúdo e rodapé. E aí eu criei também cada um em sua div, só que eu coloquei esses 4 caras em uma grande div principal, que eu chamei de container. Então essa div que eu batizei de container, ela engloba todos os 4, ou seja, ela engloba os 4 aqui, ela está envolvendo os 4 estão dentro dela, tá? Bem, então eu fiz essa organização, né? Eu até desenhei lá na lousa primeiramente, e aí depois nós fomos estilizando um por um para que cada um ficasse no seu canto. Então vamos lá no layout CSS, começando pelo container, tá? Aqui só uma observação, eu pedi para que vocês escolhessem uma fonte lá do seu agrado lá nas fontes do Google, né? Então no caso aqui eu estou utilizando uma fonte chamada Source Sans Pro, que é essa fonte aqui, tá? Então cada um escolheu sua fonte do seu agrado, também escolheu suas cores também, né? Deixei livre para cada um trabalhar do seu jeito. Bem, então aqui eu tenho os estilos do container, né? O que eu tenho aqui? Eu falei que a largura dele é de 700 pixels, tá? E coloquei a margem como auto, ou seja, automática. Qual é o efeito que eu tenho com isso, tá? A div ela fica centralizada. Tá? Então aqui eu coloquei a imagem automática, ele acaba tendo esse efeito de ficar centralizado. Então pense que todo esse retângulo, né, o site, todo o site, né, todo o conteúdo aí, ele está dentro do container. Então o container ficou centralizado, tá? Bem, no topo o que eu fiz? Eu apliquei um padding, né, bem generoso. Por quê? Para que meu texto fique aqui, ó, meio mais ou menos centralizado. Vou falar por que mais ou menos. Por quê? Porque aqui eu tenho 60 pixels no padding superior, eu tenho nenhum pixel no padding da direita e da esquerda, porque aquela mesma questão que eu falei, o texto eu vou jogar ele centralizado, então não há necessidade do padding, dado que eu só tenho isso aqui de título, que é o nome aqui, né? Sidney Souza, tá? A ideia era fazer uma página pessoal. E tá aqui, ó, apliquei o Text Align, né? Então, e eu tenho 60 pixels no superior e 30 no inferior. Então, por que isso que eu falei que está mais ou menos centralizado? Porque, na verdade, eu joguei o texto um pouquinho para baixo, que dá um efeito estético um pouco mais bacana do que você deixar ele bem centralizado, tá? Continuando aí,
E aí eu joguei umas margens, né, de 10 pixels, nenhuma margem na esquerda e na direita, e 10 pixels no superior e inferior, para quê? Para que fique essa distânciazinha aqui, ó, e tenha uma certa distância aqui também, tá? Então você pode ver que ele tem esses vácuos, né, esses espaçamentos aqui, tudo isso são margens, tá? Então tem além dessa margem aqui também. Então uma margenzinha bem suave. Bem, e aí depois eu fui estilizar o menu. Então o topo ficou aqui no topo, né? Eu fui estilizar o menu. Bem, no menu o seguinte, eu apliquei nenhum padding no superior e no inferior, só que eu apliquei, né, como vocês podem perceber, eu vou dar um zoom aqui, tá bem coladinho aqui, tá? Aqui ele não ficou colado embaixo porque vai ter um espaçamento aqui, depois eu vou comentar. E eu apliquei aqui um padding no lado esquerdo e no lado direito, sendo que o esquerdo está bem visível aqui e o direito não está tão visível porque o texto não chegou a preencher, tá? Então 10 pixels, cadê? 10 pixels, tá? Na direita e na esquerda. Bem, apliquei lá minha cor de fundo, tanto no topo quanto no menu. Eu não vou comentar sobre a cor de fundo porque cada um aplicou sua cor de fundo, né? Então não vou comentar tanto sobre as cores, tá? Então, aqui embaixo, aqui eu tenho uma coisa importante. Aqui eu falei que o meu menu ele vai flutuar para a esquerda. Então, eu tenho a propriedade float left. Então, eu falei, ó, flutue para a esquerda. Ok? Bem, esse layout que a gente fez, ele é bem travado em pixels. O que isso significa? Eu falei que o meu container tem 700 pixels de largura. Então, aqui eu tenho 700 pixels de largura. Já o meu menu, eu falei que ele tem 150 pixels de largura, tá? Então aqui ele tem 150 pixels de largura. Lembrando que também eu deixei esses valores para que cada um escolhesse os valores adequados, né, de acordo com o seu gosto, tá? Só que tinha uma observação. Se aqui eu tenho 700 pixels, né, eu tenho uma determinada largura, a ideia é que a soma das larguras do menu e da área de conteúdo não chegassem a preencher tudo. Por quê? Porque a gente precisava de uns pixels de folga para que eles não se encostassem ou um ficasse embaixo do outro, tá? Então a gente viu isso lá na sala, na prática. Bem, então aqui no menu 150 pixels de largura, eu coloquei uma margenzinha só no inferior, por quê? Porque aqui no topo eu já tinha aplicado 10 pixels na parte inferior do topo, tá? Então eu queria esse padrão de 10 pixels de margem, tá? Que esses vácuos aqui eles tivessem a mesma distância, fossem uniformes. Então aqui no caso do menu, como eu já tinha a margem desse topo, que era de 10 pixels, eu só apliquei a margem inferior, tá? De 10 pixels para deixar esse vácuozinho aqui, tá? E eu falei que ele tinha uma altura cravada de 200 pixels, tá? Por quê? Porque vocês perceberam, eu vou tirar aqui rapidinho, tirei, deixa eu ver só se vai ter o efeito, ó. A gente queria evitar isso aqui, ó. Então qual que é a ideia? Eu não determinei qual que é a altura dele. Então ficou um efeito meio estranho, por quê? Porque o conteúdo foi para uma determinada altura e esse cara ia ter uma outra altura. Na verdade, eu vou tirar o height também. Aqui, ó, até aproveitando, ó, ao invés de apagar, o que eu posso fazer? Eu posso comentar a propriedade. Então, vou colocar barra asterisco e aqui asterisco barra comentei, né? Então, perfeito. E vou tirar o height do conteúdo aqui também, tá? Depois, lembrando que depois eu vou explicar com calma esse CSS, né, do conteúdo. Então aqui, ó, percebam que o efeito não é muito bacana, por quê? Porque aqui, ó, o conteúdo, como ele tem menos texto, e lógico que isso vai variar de acordo com o que cada um fez, então se você jogou mais texto, ele vai ficar maior, mais alto que o menu, né? No meu caso, ele tem menos linhas de texto, ele ficou mais baixo que o menu, e aí ficou essa diferença aqui. Então, para ter um certo efeito, o que eu fiz? Eu deixei os dois, né, mais ou menos com o mesmo height. Então esse ficou com 200 pixels e esse ficou com 190. Por que os dois não ficaram com o mesmo valor? Porque mesmo vai ter uma certa diferencinha devido ao conteúdo que eu tenho aqui e ao conteúdo que eu tenho aqui, tá? Deixa eu só, cadê? Aí, pronto. Então tem uma certa diferença. Então a gente foi jogando os valores lá e foi olhando o resultado, tá? Então para cada um variou esses valores. Bem, já indo para o conteúdo, aproveitando a deixa, qual que é a ideia? Eu falei que se o meu menu vai flutuar para a esquerda, o meu conteúdo vai flutuar para a direita. Então eu tive esse efeito aqui, um vai para a esquerda e para a direita.
E a largura dele, no caso aqui eu falei que tem 500 pixels. Perceba que 500 pixels mais 150 pixels soma 650, que não dá 700. Então eu tive 50 pixels aí que foram utilizados para espaçamento, tá? Então se eu chegar aqui, por exemplo, e falar, não, eu quero usar todos os 700, então esse cara aqui vai ter 550. Olha só, ele foi para baixo, tá? Por quê? Porque tem margem, tem outras questões aí. Então eu fui jogando os valores aqui e em 500 ficou legal. Lembrando que esse layout ele não é um layout responsivo, tá? Então na aula que vem a gente vai fazer um negócio um pouco mais elaborado, sem ficar brincando com esses valores, tá? Vai fazer uma coisa um pouco mais profissional, beleza? Então passos de bebê, né? Devagarzinho a gente chega lá. Bem, aqui eu apliquei aquela mesma margem inferior de 10 pixels, né? A altura, como eu já expliquei, né? Para que os dois fiquem na mesma altura. E tem um padding aqui de 5 pixels no topo e no inferior, apesar de que o inferior não fica tão acentuado. E de 10 pixels na esquerda e 10 na direita, tá? Bem, indo para o rodapé, a gente tem uma questão aqui que é importante, tá? Que é o seguinte... O rodapé ele precisa, obviamente, ficar embaixo. Essa é a ideia de um rodapé, tá? Porém, eu vou remover aqui a propriedade. Remover não, vou comentar a propriedade que eu vou explicar já já. E se a gente criasse o nosso rodapé lá da forma padrão, o resultado seria esse, ó. Veja, essa cor de fundo aqui é do rodapé. Perceba que ela invadiu aqui para cima, né? Por quê? Porque na verdade o rodapé ele está invadindo. Eu não quero que isso aconteça, né? Eu apliquei lá margens e tudo mais, trabalhei com as larguras, né? Então se eu deixar o meu rodapé desse jeito, eu vou arrebentar com o meu layout. O que eu utilizei aqui? Eu utilizei uma propriedade chamada Clear, tá? Qual que é a ideia do Clear? Clear, né, traduzindo aí literalmente, seria algo como limp, né? Qual que é a ideia do Clear? Ele não evita com que essa div atual, né, o rodapé, ele seja sobreposto, né, por divs que vêm acima dele, tá? Então ele evita que ele seja sobreposto por essas duas divs. Então o clear ele pode receber 3 valores diferentes, tá? Então aqui o clear, vou colocar primeiro o clear left, ou seja, esquerda, tá? O esquerda aqui ele já vai resolver o nosso problema. Só que, dependendo dos valores que você jogar, ele não vai resolver. Vou explicar. Qual que é a ideia do clear left? Ele vai falar, ó, o cara da esquerda não vai me tocar. Como a altura aqui desses dois as alturas dos dois estão alinhadas, eu falando que ele não vai tocar a esquerda, já resolve, tá? Porém, dependendo dos valores que você tem aqui, pode ser que não resolva. Posso também falar, ó, clear right, ou seja, o cara que está à direita não me toca, tá? Também resolve, por quê? Porque a altura dos dois está alinhada. Porém, dependendo da forma como você fez, pode ser que ou este esteja um pouco mais alto. E aí vai dar problema. Então, para garantir que nenhum dos dois toquem ele, eu vou colocar aqui clear both, ou seja, ambos, tá? Então, nenhum dos dois vai tocar ele, tá? Com isso, aqui só fechando, apliquei um padding de 30 pixels no superior, 30 pixels no inferior e 10 da esquerda e na direita, tá? E aí o efeito foi esse. Então, com essas propriedades, a gente atingiu, né, este layout aqui, tá? Porém, esse exemplo não parou aí. Eu queria fazer um site completo onde o conteúdo do site fosse dividido em páginas, tá? A ideia era o quê? Criar 3 páginas diferentes. A página inicial, que é a index, né, ou a home, tá? Uma página de sobre e uma página de contato. No caso aqui é uma página pessoal, então sobre vai ter dados sobre o Sidney Souza. Eu vou clicar aqui, então aqui Sidney é um professor. E o contato vai ter lá o e-mail do Sidney, tá? Voltando aqui para home, então qual que era a ideia? Eu queria ter navegação aqui na minha página. Como que a gente promove a navegação? Bem, são 2 passos. Primeiramente, você precisa ter as páginas alvo, né? Então, no caso, a index, que é a home, já estava feita. Eu precisava fazer a página de sobre e a página de contato. Então, aqui eu criei o arquivo sobre e o arquivo
sobre ponto HTML e o arquivo contato HTML, tá? Em cada um eu coloquei lá, criei uma nova página. Perceba que aqui nos 3 arquivos eu tenho o mesmo cabeçalho, né? Como vocês podem ver. E repito toda aquela ideia de container, conteúdo, rodapé, menu e tudo mais. Bem, uma coisa que a gente já tem que aprender desde já, que no desenvolvimento de software profissional, quando você começa a ter repetição de código, isso é ruim, tá? É problema, ok? Repetição de código é uma das piores práticas que a gente pode ter no desenvolvimento de software, porém, a gente vai chegar lá, tá? Nós estamos começando ainda, então, por enquanto a gente está fazendo essas repetições, mas chegaremos no nível de tentar aproximar do zero, né? Ou do mínimo, né? Do zero é muito forte, mas do mínimo de repetição. Então, muita calma, a gente chega lá. Então, aqui eu tive que repetir, né, toda aquela ideia. O que variou de uma página para outra? Só o conteúdo. Então, aqui na index, o conteúdo é isso aqui. Bem-vindo, este é o site pessoal, tal. Na sobre, eu tinha lá o sobre, Sidney é o professor, e na contato e o e-mail do Sidney, tá? Bem, por partes. Então nos 3, né, tanto na index, no sobre e no contato, eu vou ter o menu, obviamente. E no menu o que eu fiz? Eu criei links, tá? Eu criei aqui uma lista, né, utilizando o L é lista não ordenada, e aí LI são os itens, né, os itens de lista. Então aqui eu tenho 3 itens de lista, onde cada item é um item do menu, tá? Bem, nesse cada item eu criei um link com a tag A. Como é que funciona a tag A? Eu vou abrir a tag A, ela tem uma propriedade chamada href, onde eu vou colocar o endereço da página alvo, tá? No caso, as 3 páginas estão na mesma pasta, na raiz aqui. Então eu só preciso colocar o nome do arquivo. Então, no caso, home aponta para index.html, sobre aponta para sobre.html, contato aponta para contato.html. Perfeito. Então aqui quando eu clico nesse link, ele vem para index.html. Quando eu clico no sobre, ele vem para sobre.html. Quando eu clico em contato, ele vem para contato.html. Perfeito, tá? Bem, então a tag, e aí na tag A você pode ter um conteúdo dentro que é o texto, né, que vai ser exibido para o usuário, tá? Então aqui eu coloquei, vou aqui para home, eu coloquei aqui, né, dentro do link que aponta para index, a palavra home. Se eu tirar esse texto, o que vai acontecer? Eu vou ter um link aqui, ó, escondido, né? O usuário não vai ter uma área para clicar e aí o link não funciona, né? Porque ele não aparece. Tá? Então precisa ter um conteúdo clicável para o usuário para que o link funcione. Então, por exemplo, se eu colocar aqui só H, perfeito, tem alguma coisa para o usuário clicar aqui, né? Então eu preciso ter algo. Bem, aqui pode ser um texto, pode ser uma imagem, tá? Como um ícone, a gente vai explorar isso aí durante o curso. Então aqui eu vou voltar para Home. Perfeito. Bem, então aqui quando eu clico, né, ele vai lá para a página. Bem, e aí eu mostrei para vocês como estilizar esses links, né? Então, por exemplo, só para fechar aqui, eu apliquei aqui, primeiro, lá no list item, por padrão o list item ele vem com aquele íconezinho, né? Pode ser uma bolinha, por exemplo. Eu não queria aquelas bolinhas, então eu falei aqui que todo list item ele vai ter o list style type, né, o tipo de estilo de lista, none. O que isso faz? Tira a bolinha. Então tem aqui item sem aquela bolinha, né? E no caso das tags de link, eu falei, ó, ela não tem o text decoration, tá? Não aparece aquele underline padrão dos links. Quando você cria uma tag A, por padrão ela vem com underline, eu tirei. E eu falei, coloquei mais 2 coisas. Hover. O que é essa propriedade hover? A hover é quando o mouse passa por cima. Então aqui, qual que é a ideia? Eu falei, quando o mouse passar por cima, eu quero que a cor fique azul. Então olha só, azul, preto, azul, preto. E aqui cada um aplicou a cor que queria também, dei liberdade para isso. E o active é quando eu clico, ó. Eu vou clicar, estou clicando, meu mouse está pressionado, ele está branco. Soltei o mouse, ele volta para a cor original, tá? Bem, então foi isso que a gente viu nessa aula. Espero que vocês tenham conseguido desenvolver. Acompanhando lá, eu junto com os monitores percebi que pelo menos a grande maioria conseguiu atingir esse resultado, tá? Mas, de qualquer forma, fica aí essa videoaula de resumo.
Gente, abraço, bons códigos e até a próxima aula.